Aleluia. 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 Irmãos, sempre que a gente sobe aqui para pregar a palavra de Deus, sem exceções, a gente precisa estar com o nosso espírito sensível, os nossos ouvidos bem aguçados, para saber o que o Espírito Santo quer fazer. Por mais que você se prepare, por mais que você se consagre, mas quando você sobe aqui, você precisa buscar em Deus o que Ele tem para aquele momento. Porque o que Deus tem para agora pela manhã, irmãos, talvez seja diferente do que Ele vai ter para hoje à noite, do que Ele vai ter para quinta-feira, do que Ele vai ter para terça-feira. Cada culto, irmãos, é um culto inédito. Cada momento que estamos na presença de Deus é um momento que nunca houve. A Bíblia diz que Deus ele já preparou o nosso futuro, Ele já teve até lá. Mas para nós, seres humanos, nós ainda iremos passar por Ele. E nós precisamos estar com o nosso espírito sensível à voz de Deus. Porque no culto como esse, irmãos, ele é capaz de mudar o rumo da sua vida. Uma palavra que será lançada aqui, através do louvor, através da palavra, ela tem o poder de mudar a sua vida. Ah, irmão, mas minha vida está muito boa. Pode melhorar, irmãos. Ah, irmão, mas minha vida está terrível. Ela pode mudar, irmãos. No culto como esse. A Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está presente. Ele está aqui no nosso meio. A presença de Deus, irmãos, ela é perceptível aqui. E eu percebo, irmãos, no meu espírito, que nós precisamos agora, irmãos, continuar nessa presença em oração. Porque eu percebo no meu espírito um grito de socorro. Eu não sei se é alguém aqui, ou se é alguém que está em casa, se é alguém que é da nossa igreja, ou se é alguém... Eu percebo, irmãos, eu não estou falando... Obviamente que o mundo precisa de Cristo, o mundo precisa de orações, mas eu percebo no meu espírito que nós precisamos entrar agora na presença dEle com oração de intercessão. Eu percebo um grito de socorro, irmão, dentro do meu espírito, para esse lugar aqui, para esse tempo. Você não sabe, irmãos, o que o seu irmão que está do seu lado está passando, não. Por trás de um rosto, irmãos, bonitinho, um sorriso que ele abre para você, um bom dia que ele dá, um graça e paz que ele lhe dá, irmãos. É só isso que nós conseguimos ver. Mas por dentro ele está tão machucado, irmãos. Ele está até pensando, irmãos, em desistir da vida. Porque a vida para ele hoje não faz mais sentido. De tanta pressão, de tanta turbulência. E às vezes a gente vem para a igreja, olha para o irmão, dá graça e paz, bom dia, ele abre aquele sorriso. Mas só ele e Deus sabe como ele está por dentro, irmãos. Querendo desistir da vida. E nós não sabemos, irmãos. Mas Deus sabe. O Deus que nós servimos, Ele sabe. E Ele para o culto, irmãos, para alcançar, para livrar, para salvar essa pessoa. Nós fazemos tudo aqui, irmãos, com ordem e decência. Mas algo que eu aprendi no Verbo da Vida, nós não podemos limitar Deus, irmãos. O culto é dele, é para Ele, irmãos. Ele faz como Ele quer. Aleluia. Então se eu fosse você, eu já começava a orar, irmãos. Orar em outras línguas. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele ama tanto você, irmãos, que Ele para um culto.
Por amor a você, Deus, Ele para tudo para lhe alcançar. Nós, como a igreja do Senhor, nós nos levantamos como intercessores dessas pessoas. Nós nos levantamos como boca de Deus para dizer: Satanás, você não tem poder e nem legalidade mais para tocar nessa pessoa. Largue a mente dela em nome de Jesus. Toda situação que estava contrário, sendo revertida em bênção. Porque onde havia maldição, haverá bênção. Haverá dupla honra. Em nome de Jesus. Toda influência demoníaca saia da sua mente agora no nome de Jesus. Você não vai desistir da vida. Porque aquele que te deu a vida, Ele quer que você leve até o fim. Porque você é um ser eterno. Que se um dia Deus te prometeu algo, Ele é fiel para cumprir, irmãos. Pode se levantar circunstâncias, irmãos, que para você parece que não vai ter mais fim. Mas deixa eu te dizer, nada que o inimigo das nossas almas faça que é eterno, não vai durar para sempre. Todo sofisma sobre a sua vida, eu repreendo em nome de Jesus. Toda falta sobre a sua vida, sobre a sua casa, eu repreendo em nome de Jesus. Que haja vida, que haja abundância, que haja prosperidade. Aleluia. Você não é um projeto falido. Você é o melhor de Deus. Você é terra santa, sacerdócio real, povo escolhido, povo separado de Deus. A vida em você. A vida em você. Você não vai desistir. Você não vai morrer. Haja vida sobre você. O sopro de vida sobre você. A presença de Deus, Ele está aqui, irmãos. A presença de Deus está sobre a sua vida. A presença de Deus sobre a sua casa, a presença de Deus sobre os seus filhos, a presença de Deus sobre os seus negócios, a presença de Deus sobre a sua família, a presença de Deus sobre a sua casa. Elevo meus olhos para os céus, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E que o Senhor decidiu hoje morar dentro de mim. E Deus já está entrando, meu irmão, na sua vida e já mudando essa situação. Ei, Deus já está entrando na sua vida e mudando essa situação, irmãos. Aleluia. Você não vai desistir. Porque maior é o Senhor que habita em você do que o que habita no mundo. Não fique com essa sugestão de Satanás que está vindo sobre a sua mente para você tirar a sua vida. Ei, irmãos, Deus tem algo grande para você. Ei, irmão, segura mais um pouco. Se você conseguisse ver o que está por trás dessas portas, você não ia pensar em desistir. Se você pudesse ver o plano que Deus tem para a sua vida, você não pensava em desistir. Ei, irmãos, você não é uma empresa falida. Deus não fez você como manobra para ver se vai dar certo aquilo que Ele tinha para você no futuro, não. Vou ver se vai dar certo. Não.
Ele fez um propósito lindo. E por isso você nasceu para cumprir esse propósito. Ele sabe os pensamentos que Ele tem ao vosso respeito. Deus sabe o pensamento que Ele tem para você, meu irmão. E Ele está pronto para dar o futuro que você planejou na sua vida, que você deseja. Ele está pronto para lhe dar o futuro que você deseja. Qual o futuro que você deseja? Não desista, irmãos. Não desista. Não desista do seu chamado. Não desista dos seus sonhos. Não desista do seu casamento. Em nome de Jesus. Nós concordamos, Senhor, com tudo o que foi falado aqui. E nós, como a tua igreja, nós entramos na brecha, Pai, dessa pessoa e o Senhor. E nós queremos, Pai, te lembrar o quão essa pessoa é preciosa para o Senhor. Quantas palavras foram lançadas para essa pessoa, Pai. Nós queremos, Pai, interceder pela vida dela, Senhor. O Senhor tem um plano para a vida dela, Senhor. O Senhor tem um chamado para a vida dela. O Senhor conta com ela, Pai. E por isso, Pai, ela não vai perecer, Senhor. Ela não vai desistir, Senhor. A tua presença está dentro dela, Pai. O teu Espírito está dentro dela, Pai. E o Senhor irá ajudá-la, Senhor, a se levantar por dentro, Pai. A não desistir daquilo que o Senhor já imprimiu no coração dela, Pai. Nós concordamos, Pai, como a tua igreja. Nós concordamos, Senhor. Assim será, Pai. Nós já te rendemos graças, Pai, porque nós podemos ver o Senhor mudando a situação dela. O Senhor já está entrando, Pai, e mudando a situação dela. Em nome de Jesus, Pai. Não haverá morte. Não haverá morte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos por tão grande bondade do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diga, está feito. Amém. Você pode sentar um pouco? Obrigado, louvor. Aleluia. Irmãos, eu queria que você fosse abrindo sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 12. Nós vamos conversar um pouco hoje exatamente sobre o que foi cantado aqui nas 3 canções. Nós vamos falar sobre a presença de Deus. Amém, irmãos? Quantos sabem que Deus já passou por essa manhã? Aleluia. Deus já passou por essa manhã, irmãos. Deus colocou no coração do louvor sobre essas canções que falam exatamente naquilo que nós vamos tratar hoje, que nós vamos relembrar hoje. E a irmã foi usada aqui em oração para falar sobre a presença de Deus. Senhor, sem a tua presença não vai. Pai, sem a tua presença nós não queremos. Pai, sem a tua presença. E eu falei, Senhor, é exatamente isso. É exatamente isso que o Senhor de fato quer tratar hoje com a nossa vida. É sobre a tua presença. Porque, irmãos, eu sei que vocês sabem que hoje, na nova aliança, nós temos a presença de Deus morando em nós. Nós temos a presença de Deus em nós. No Antigo Testamento, nós vamos ver que a presença de Deus vinha em momentos oportunos, para lugares específicos. E nós vamos ver isso
Mas na nova aliança, através de Jesus, a presença de Deus hoje, ela mora em mim e você. E eu sei que você sabe disso, irmãos. Mas eu quero lembrar uma coisa para você. Nem sempre a gente lembra disso. Poucos amém. Mas eu sei que você está entendendo. Nem sempre a gente lembra que nós temos, irmãos, a presença de Deus dentro de nós. Principalmente quando nós estamos passando por algum momento de tribulação. Nós ficamos tão preocupados, irmãos, com o que pode acontecer, que a gente esquece que nós temos essa presença de Deus. E Deus nos traz numa igreja local para nos lembrar sobre isso. Que independente do que vai acontecer ou do que está acontecendo, a presença de Deus, irmãos, ela não sai mais dentro de nós. Você que já aceitou a Cristo na sua vida, essa presença, irmãos, ela não sai mais de dentro de você. O Espírito Santo de Deus, ele não sai mais dentro de você. Independente do que você está passando, do que você vai passar, irmãos, essa presença ela vai estar lá. Se você tiver, irmãos, no seu quartinho, a presença de Deus ela vai estar lá. Se você se trancar dentro de um banheiro, irmãos, para se esconder do mundo, a presença de Deus também vai estar lá. Amém, irmãos? Ela não sai mais de dentro de vocês. E é por isso que quando nós formos passar por tribulações, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que a presença de Deus, ela está presente ali também. E aí, irmãos, tudo se torna mais fácil ou menos difícil, dependendo da sua visão. Se torna menos difícil. Inclusive, a nossa vida, irmãos, ela vai ser uma vida mais leve. Quantos estão aqui? Ela vai se tornar uma vida mais leve. Porque o mundo, irmão, jaz do maligno. O sistema do mundo foi feito para nos tirar da presença de Deus, irmãos. Mas nós, como filhos de Deus, nós não podemos esquecer, meu irmão, que nós carregamos essa presença. Isso quer dizer que aonde você for, irmãos, coisas que estejam quebradas, elas precisam ser consertadas. Quando você vai entrar dentro da casa de alguém, irmãos, e você vai ver que aquelas coisas estão quebradas, estão precisando da presença de Deus, você chegou, irmãos. Precisa ser revertido em bênção, irmãos. Porque você carrega a presença de Deus. Você carrega a presença de Deus. Quando você for fazer uma visita, irmãos, de algum parente seu, algum amigo, lembra que você está indo, irmãos, e a presença de Deus também está indo. E o que tiver quebrado vai ser consertado, irmãos. A influência que tiver maligna sobre aquela casa vai ter que sair porque você chegou, irmãos. E muitas vezes, irmãos, a gente fala isso e parece que é algo tão simples. E de fato é algo simples, irmãos. Mas quando nós chegamos, irmãos, em algum lugar, conscientes dessa presença, irmãos, as coisas vão ter que mudar. As coisas vão ter que mudar, irmãos. Consciência, irmãos, da presença. Consciência da presença. Nós estávamos esse final de semana fazendo uma visita na casa de um pessoal, parente. E quando a gente chegou dentro da casa, que a gente foi entrando, a primeira coisa que uma das pessoas disse foi, eu disse, como é que a senhora está? Ai, tô doente, estou com o braço assim, e não sei o que começou a falar, irmãos. A gente não teve dúvida, a gente foi e disse, que conversa é essa, rapaz? Vamos orar, e a gente começou a orar. Irmãos, aquela mulher se derramou em lágrimas. E a gente disse, o que foi que houve, minha filha? Ela disse, essa oração foi uma bênção. Aí a gente disse, amém, irmão. Aí ela disse, eu não estou nem mais sentindo o meu braço. A dor que eu estava sentindo, eu nem estou sentindo mais. Irmãos, foi instantâneo. Não foi assim, amor? Instantâneo, irmãos. Para a gente, irmãos, isso precisa ser algo normal. Normal. Não vai ser como os discípulos de 72 que Jesus mandou ir pregar o evangelho e foi de 2 em 2 e quando eles voltaram animados, disse, Senhor, os demônios até em teu nome, eles realmente aconteceu, em teu nome a gente expulsou os demônios, até os demônios.
E Jesus olhou para eles e disse: você não tem que estar feliz com isso aí, não. Isso tem que ser normal para vocês. Não fique alegre por conta disso, não. Isso tem que ser normal. Fique alegre porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Mas isso aí é normal acontecer. Em outras palavras, era isso que Jesus estava dizendo para eles. Então, para a gente, irmãos, isso tem que ser normal, algo natural. Aonde a gente chegar, as pessoas doentes, a gente orar. E através do nome de Jesus, a pessoa ser curada. É bíblico isso. Você chegar e ter uma pessoa que está falando que o teu casamento está falido, que está pensando em se separar, e você levar uma palavra, e você vê a perspectiva dela na hora mudando. Eu não pensei nisso não, mas eu vou pensar nisso. Você vê pessoas cansadas da vida, e você levar a palavra de Deus, e pregar a palavra de Deus para ela, e ela dizer assim: eu vou pensar nisso. E o Espírito Santo vai convencer, irmãos. O Espírito Santo é quem convence. Mas para a gente, eu estou maravilhado. Bênção, irmãos, porque você foi um homem de Deus, uma mulher de Deus que pregou a palavra. Você foi bíblico. Mas é algo, irmãos, que precisa ser natural para a gente. O que não pode ser normal para a gente é a gente sair de um ambiente desse sem fazer nada. Aí você esqueceu quem você é. Quando a gente entra num lugar como esse e sai. Essa semana eu estava pregando a palavra para uma pessoa, falando do amor de Deus para ela. Expliquei para ela algumas coisas, e ela disse assim: eu vou pensar nisso. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter falado, eu vou pensar nisso. Tá bom. Aí cumprimentei e saí. Quando eu estava chegando na porta de sair, o Espírito Santo falou dentro do meu espírito: não vai orar não? Aí eu falei: deixa eu fazer uma oração aqui, rapaz. E eu fui e fiz uma oração com ele. Então, irmãos, a gente não pode esquecer que nós temos a presença de Deus, irmãos. E você tem a presença de Deus, não é simplesmente para ela ficar em você, não. Tem muita coisa que a gente precisa fazer, irmãos, com essa presença. Porque ser cristão, irmãos, não é só vir para a igreja. Vir para a igreja é a parte mais fácil. Nesse lugar egocêntrico, né? Isso é mais fácil. Nós precisamos lembrar que nós temos a presença dele, irmãos. E nós andamos e carregamos a presença dele. E as coisas, irmãos, ela vai ter que mudar. E o Espírito de Deus, irmãos, que você apresentou naquele lugar, que você apresentou aquela situação, ele é o responsável para convencer o pecador. A nossa função é falar, é crer. Aquilo que te salvou, certamente vai salvar elas também. Aquilo que te mantém livre hoje das drogas, da prostituição que tu era lá atrás, é a mesma que vai livrar eles também. Da droga, da prostituição, do vício, do alcoolismo, é a mesma. Um dia você foi liberto para libertar outros. É assim que funciona, irmãos. Eu era prostituto e Deus me alcançou. Agora eu vou livrar as pessoas que estão na prostituição. Aquilo que era maldição sobre a tua vida, Deus vai transformar em bênção. Aquilo que Satanás ele tocava na tua vida, através de influências malignas, Deus vai pegar isso como maldição que era na tua vida e transformar em bênção na vida de outras pessoas. É assim que funciona, irmãos. É assim que é. Amém, irmãos? Mas a consciência de onde eu estiver, eu estou carregando uma presença, irmãos. E para que eu e você carregássemos essa presença hoje, teve um preço. Preço de sangue de um homem que nunca pecou. E por causa disso, irmãos, por causa do plano redentivo, hoje nós carregamos essa presença, irmãos. E eu quero enfatizar isso nessa manhã, irmãos. Mas eu já sei que eu tenho essa presença, graças a Deus que você entende. O que eu vim hoje despertar você, irmãos, é porque você não esqueça que você carrega ela. Foi isso que eu vim fazer hoje pela manhã, irmãos. Lembrar você que não esqueça de que você carrega
essa presença. Porque carregar a presença nós sabemos que nós carregamos. Mas em algum momento a gente esquece que a gente carrega ela. E tem muitos também que acham que só carrega ela quando está na igreja. Quando está na igreja eu posso orar, quando está na igreja eu posso impor as mãos, expulsar o demônio. Aleluia. Aleluia. Você está aqui ou já foi? Abra sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 33, versículo 12. Nós vamos ler até o 17. Aleluia. Diz assim: Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviará comigo. Disseste: Eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcanceis favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então, irmãos, Moisés ele não pediu para ver a bondade de Deus. Moisés pediu para ver a glória de Deus. Mas Deus estava dizendo a Moisés: Moisés, através da minha bondade, você vai ver a minha glória. Você vai ver o meu favor, Moisés. Aleluia. Aí percebe, irmãos. Em Gênesis, no capítulo 28, versículo 12. Fica comigo aqui. E disse assim: E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deleitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Então, irmãos, naquele momento ali, Jacó teve um sonho e ele teve uma visitação de Deus, irmãos. E quando ele acordou, ele percebeu que aquilo ali era a casa de Deus, era a presença de Deus. Ele viu uma escada e ele viu que aquilo ali, irmãos, era a presença de Deus, era a casa de Deus. Mas quantos sabem, irmãos, que nessa nova aliança, essa presença que vinha sobre Moisés, que vinha sobre Jacó, que vinha, irmãos, em momentos oportunos para lugares específicos, hoje ela mora em nós. Ela não vem mais para um momento específico. Ela habita em nós. E para onde nós formos, irmãos, ela vai estar conosco. Na antiga aliança nós vimos que essa presença ela vinha, irmãos, em tempos e lugares oportunos para resolver algo oportuno. Eles não carregavam essa presença para onde eles iam. Hoje, irmãos, através do plano redentivo, essa presença ela hoje habita em nós. Aleluia. Ela hoje habita em nós. Irmãos, e por que essa presença de Deus
Qual o sentido da presença de Deus hoje habitar em nós? Existem alguns porquês. Amém, irmãos? Ela veio para a salvação, ela veio para a comunhão, ela veio para a libertação. Mas dos motivos que essa presença, irmãos, ela veio para nós hoje, foi para que nós fizéssemos discípulos. 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 E aí nós temos uma ordem do próprio Cristo aqui: ide por todo o mundo e fazei discípulos. Fazei discípulos. E aqui eu quero fazer uma pergunta hoje, irmãos. Na verdade é Deus fazendo essa pergunta para a gente. Quem que a gente está discipulando? Quais são os seus discípulos? Aleluia. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Isso quer dizer, irmãos, que onde nós formos, a presença de Deus, ela está conosco. Para algo, irmãos, algo tem que acontecer. Algo tem que acontecer, irmãos. Acorda, ó tu que dormes. Aleluia. Em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, diz assim, Jesus falando, né? Ele tinha ressuscitado, e aí ele fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. E lembre-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. E quando você lê isso, irmãos, isso sobe para você como uma sugestão de Jesus ou como uma ordenança dele? Eu acho que Jesus está dizendo, não, é bom que você vá e faça discípulo. É isso? O que é que ele diz? É uma ordem, irmãos. Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Irmãos, e fazer discípulos não é só para as pessoas mais novas, não. Fazer discípulos é para todo aquele que nasceu de novo. Do mais novinho ao mais velhinho. Não é só para o pastor da igreja, não é só para o líder do evangelismo, não é só para o pastor auxiliar, não é só para a mídia, nem para a diaconia, é para todo aquele que nasceu de novo. Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Jesus tinha acabado de ressuscitar. E ele disse ao povo: vá e faça discípulo. Esse momento aqui, irmãos, é o mais fácil. Vir para a igreja é o mais fácil, irmãos. Ser crente na igreja é o mais fácil, irmãos. Mas quando a gente sai daqui, das quatro paredes, a gente continua fazendo discípulo? Ou a gente só está evangelizando os crentes? Lucas, no capítulo 10, versículo 17, diz: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse: eu via Satanás caindo dos céus como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada,
absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Jesus juntando os 72 e disse, olha, agora vá e faça discípulos. E aí saíram os dois em dois, pregando, evangelizando. E eles voltaram depois de um tempo, felizes da vida, porque os demônios estavam se submetendo a eles. E eles voltaram, Senhor, nós falamos isso no começo, não é? Senhor, os demônios, realmente, a ordem que o Senhor deu, a gente estava expulsando e eles estavam saindo, felizes da vida. Jesus disse, isso aí precisa ser normal para você. Aleluia. Agora ele disse, fiquem alegres porque o nome de vocês já está no livro da vida. Vocês precisam ir fazer discípulo lá fora, mas o nome de vocês já está escrito no livro da vida. Cure os enfermos, expulse demônios em meu nome. Então, irmãos, Deus já deu, o Senhor já deu essa ordem para nós. Jesus já deu essa ordem para nós. Vá e faça discípulos. Pregue a palavra, liberte o meu povo. Cure os enfermos, expulse demônios. Irmãos, isso é uma ordenança dele, irmãos. Uma ordenança. O que não pode, irmão, ser normal é a gente estar em algum ambiente e as coisas estão acontecendo lá e você não se levantar nem para orar. Nós precisamos, irmãos, fazer alguma coisa com aquilo que já está em nossas mãos. Nós não podemos, irmãos, ser crentes, irmãos, e estar inesto às coisas que estão acontecendo lá fora. Eu não estou vendo, eu estou andando e não estou vendo nada. As pessoas é que busquem a Deus, eles não querem nada com Deus. Irmãos, a nossa função é pregar a palavra. Se ele vai aceitar, se ele vai se convencer, é com o Espírito Santo. O mundo já está cheio de julgamento, irmãos. Cheio de juízes. O mundo não precisa mais de juiz. E deixa eu te dar uma revelação. Deus não te chamou para ser juiz também. Deus nos chamou para ser testemunha. Ah, mas o povo, se ele não quiser nada com Deus, ele tem oportunidade também, eu também fazia errado e eu não aceitei a Cristo. Alguém pregou para você, meu filho. Alguém pregou para você. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta e responda só com o seu coração. Se entrasse nessas portas aqui, nessa igreja hoje, um monte de cheira-cola, um monte de drogado que cheira crack, que fuma crack, entrasse aqui prostituta com a roupa, com as vestes daquele jeito, tu ia se escandalizar ou tu ia abraçar? Não me responda não. Eu sei que a sua resposta, se abrir a boca, você, eu ia abraçar. Responda só com o seu coração, meu filho, para você não mentir. Você ia abraçar ou você ia expulsar da igreja? Porque aqui não é lugar de drogado. Porque a prostituta não era para entrar aqui com a roupa que ela está indecente. Isso é um pecado. Como é que você iria olhar para essa pessoa? Não me responda. Mas como o seu coração ia ver essas coisas? Afinal de contas, ela está numa igreja evangélica. Ela deveria estar aqui arrumada. Para ela estar nua, ela tem que estar lá fora. E não dentro de uma igreja? Que vergonha! E Jesus ia até esse povo, movido de compaixão. E por que a gente julga tanto, hein? Por que a gente julga tanto? Sabia que Jesus também morreu por elas?
Sabia que ela não gostaria de estar nessa vida? Ela não gostaria, irmãos. Ah, mas por que ele vive se drogando? Eu não vou nem dizer para você fumar um crack uma vez, irmãos. Eu não vou nem dizer isso para você dar um tapinha na lata. Esse pessoal, irmãos, que dá uma tapinha na lata a primeira vez, eles já estão viciados. Eles não vão conseguir sair mais se ele não tiver ajuda. A prostituta, ela não está vendendo seu corpo lá fora, alugando seu corpo lá fora, porque ela quer. É forte, irmãos. É forte. A gente fala de coisas que a gente não sabe. A gente fala de coisas que a gente não sabe. A gente não sabe a vida das pessoas. A gente não sabe o que ela passou. A gente não sabe o que ela passa. Mas a gente está pronto, irmãos, para julgar. Nós somos aptos para julgar. Nós somos rápidos para julgar. Mas nós deveríamos também, como corpo de Cristo, ser rápidos para ajudar a restaurar essas pessoas. Amém. A gente, quando sai para evangelizar, que a gente nos depara com essas pessoas, a gente tem coragem de dar um abraço nela? Não, claro que não, vai sujar sua roupa. Seu perfume? Não vai, né? Mas quando você não era nada, Jesus te abraçou. Isso eu estou falando, irmãos, com muito temor diante de Deus. E eu me incluo nisso. Eu me incluo nisso. Aleluia. Mas nós temos a presença de Deus. O último evangelismo, a gente estava lá na praça, né? Como é o nome daquela praça, pastor? Estava lá na estação, lá pregando a palavra. E para onde a gente ia, que tinha pessoas, a gente perguntava: ô paz, tudo bem? Boa tarde. Vocês estão precisando de oração? Todas elas. Acredito que 99%. A última. No parque. Na última que a gente foi. No Cedro. Para onde a gente ia, a gente perguntava às pessoas que estavam sentadas. 99%. Quando a gente perguntava: olá, tudo bem, paz? A gente veio falar aqui do amor de Cristo para vocês. Alguém aqui está precisando de oração na sua casa? 99% delas dizia: eu estou. Tinham pessoas que estavam lá no cantinho, a gente ia lá, perguntava: eu quero. E quando a gente orava, começava a chorar. As pessoas precisam de Jesus, meu irmão. As pessoas estão clamando por Cristo. As pessoas estão desistindo da vida, irmãos, por problemas que só ela e Deus e Satanás sabem. E eu e você, nós estamos carregando a presença de Deus para resgatar essas pessoas. E eu não falo só de um evangelismo, eu falo para onde você for. As pessoas estão clamando pelos filhos de Deus. Irmão, você está precisando de alguma oração? Estou, irmãos, estou precisando. E a gente orava, e Deus trazia alguma inspiração sobre uma palavra de conhecimento, e a gente falava, e as pessoas, quando terminava, as pessoas diziam: ó, muito obrigado, viu? Eu disse: não, irmãos, foi Deus que nos trouxe aqui para orar junto com você e dizer a você que o que você está passando vai ter um fim. Deus, Ele está aqui, trouxe a gente aqui para orar junto com você. E a pessoa sair dali diferente. Ela podia até ter ido para se esconder de alguma coisa, mas quando ela chegou lá, ela se deparou com os filhos de Deus. Então, irmãos, uma palavra que você der para alguém pode mudar o rumo dessa pessoa, irmãos. Eu sei que você tem testemunho sobre isso. Eu também tenho vários. As pessoas, quando me evangelizavam, eu estava em lugares bem difíceis, e as pessoas iam lá me evangelizar. Assim foi a sua vida também. Você em lugares por aí que você não imaginava que a igreja ia estar lá.
Mas Deus levou alguém lá para alcançar a sua vida. E ela foi lá e lhe deu uma literatura, lhe deu uma palavra, e aquilo ali nunca mais saiu da sua mente. Quando eu fui evangelizado, jovenzinho, uma das vezes, aquilo ali nunca saiu mais da minha vida, irmãos. Aquela situação ali nunca mais saiu da minha vida. Eu sabia que tinha sido Deus que tinha levado aquela pessoa até mim. E aquilo ali ficou marcado na minha vida. Até hoje eu lembro disso, claramente. É assim que funciona, irmãos. As pessoas estão clamando por Deus. E Deus está contando comigo e com você para isso. Aleluia. Aleluia. É tão bom, irmãos, quando você ora por alguém que está passando por algum problema e que você vê que aquela pessoa recebeu a palavra e que depois de um tempo você vê que aquela pessoa ela mudou a vida dela. Hoje ela está na igreja, hoje ela está pregando a palavra, hoje ela está envolvida na igreja local. É tão bom quando isso acontece, irmãos. É ou não? Quando você prega por uma pessoa improvável, uma pessoa drogada, e quando você vai para alguma igreja ver aquela pessoa dizer o quê? Eu acho que são essas surpresas que a gente vai ter no céu. Quando a Bíblia diz que a gente vai ter surpresa lá no céu. Tu estás aqui também. Tu conseguisse. Tu. Aleluia. A presença de Deus está aqui, irmãos. A presença de Deus, ela está aqui. Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 14, diz: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Quantos creem no Senhor aqui? Você é eterno, meu irmão. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança dele. E Deus, irmãos, é um Espírito eterno. Então nós somos eternos. Estava pregando para uma pessoa muito querida essa semana e eu disse a ela que as pessoas estavam deixando de desfrutar da bondade de Deus por causa do medo da morte. E aí eu disse a ele que a única coisa que Satanás pode fazer com os filhos de Deus é entregar ele para Cristo mais cedo. Nós somos eternos, irmãos. Nós somos eternos. Espírito, alma e corpo é como nós estaremos nos céus. De carne e osso, nós somos eternos. E nós vemos pessoas com medo, irmãos, da morte. Um medo terrível. Sabe o que vai acontecer? Ele está atraindo a morte para ele. Ah, eu tenho medo de barata. Eu tenho medo de barata, meu Deus. O cara estava morando no 10º andar. A casa dele apareceu barata. Né, um testemunho. Mas, irmão, foi mesmo, foi. Ela subiu pelo elevador, alguma coisa assim. Muito medo de barata. Ela atraiu barata para a casa dela. Ah, eu tenho medo disso. E você está atraindo isso para você, meu filho. Ah, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Você vai atrair isso, irmãos. Aí teve um irmão que disse: é isso mesmo? Eu disse: é. Aí disse: pronto, então a partir de hoje eu tenho o maior medo de dinheiro. Eu tenho medo. Ele disse que o maior medo da vida dele é dinheiro. Irmão, você é um ser eterno. Aleluia. Você é um ser eterno. Nós somos imagem e semelhança de Deus, irmãos. Meu Deus! Imagem e semelhança de Deus. O que é que você veio fazer aqui, irmãos? O que é que você veio fazer aqui? Você veio para desfazer as obras de Satanás. Ah, irmão, mas logo eu, comedor de cuscuz? É você mesmo. É você mesmo. Povo santo, eleito, escolhido. É você mesmo, meu filho. Se veja como Deus lhe vê.
Chega de mimimi. Porque eu não fiz isso. Irmão, você é muito grande. Nós precisamos, irmãos, nos ver como realmente Deus nos vê. Enquanto você acha que você não é nada, Deus está dizendo, esse é meu filho amado. Eu entreguei o meu filho por causa dele. Aleluia. Você é muito grande, minha irmã. E vamos finalizar com isso. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16. Ele diz assim, por isso nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Versículo 18, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Eu não sei, irmãos, o que você está passando, mas a Bíblia diz que é leve e momentânea. Irmão, você não sabe o que eu estou passando, irmãos. É leve e momentânea. Irmão, mas está muito difícil. É leve e momentânea. Irmão, mas já está durando muito tempo. É leve e momentânea. Qual é o segredo dele aqui? O apóstolo Paulo está dizendo, tire os seus olhos disso aí. Tire os seus olhos do problema. Porque aquilo que nós podemos ver é passageiro. Esse problema que você está enfrentando é passageiro. Os seus olhos precisam estar naquilo que você não está vendo, que eu creio, porque isso é eterno. Então, irmãos, a palavra que eu finalizo para você aqui, o grupo de louvor já pode vir, por favor. A palavra que eu quero enfatizar nessa manhã para você é que essa presença de Deus que habita em você, irmãos, ela não pode ficar parada em você. Ela não pode ficar só para você. Amém, irmãos? Você está aqui ou já foi? Pode ficar de pé aí. Você está com soninho, o ar-condicionado gelando, glória a Deus. Não é isso? Chegar em casa agora, almoçar, aquele peixinho, aquela carnezinha. De tardezinha aproveita para dar um cochilinho, que à noite a gente vai ter Santa Ceia, né? Hoje? Santa Ceia? Santa Ceia, irmãos. Então à noite você vai vir aqui para você não cochilar aqui na igreja. Você vai estar disposto. Tira o cochilinho da tarde, irmão. É maravilhoso o sono da tarde. É maravilhoso. Pelo menos uma horinha, você vai acordar novo, irmãos. Aí não chega na igreja aqui cochilando. A baba rolando. Se dormir aqui no culto, e eu estiver pregando, eu vou lhe acordar. Nem se preocupe. Eu vou lhe acordar, eu vou até você, porque as pessoas vão saber que era você que estava dormindo. Não durma, que a lei da semeadura, ela é certa. Se você dormir alguém pregando, alguém vai dormir quando você estiver pregando. Ela é certa, é certa. Mesmo que seja qualquer outro pastor, né, pastor? Nem que seja qualquer pessoa que fale mais mansinho aqui, que tem uns irmãos que falam mansinho, outro fala mais alto, mas você não pode dormir, irmãos. Amém? Mas eu sei que é uma igreja gostosa, 2 ar-condicionados soprando, logo no quengo, nas nossas costas, aquele vento gelado, lá fora, meu irmão, está um forno, aí chega dentro da igreja refrigério, até nisso, é refrigério, soprando aqui no cangotezinho, olha, tem os irmãos que vêm com os cangotes para fora, aí o vento soprando aqui, vai dormir, meu filho, por isso que eu grito, para não dormir, eu tento ajudar você a não dormir, mas irmão, Deus é bom demais, Deus é maravilhoso, eu declaro sobre a sua vida, irmãos, uma semana abençoada, eu declaro seus olhos, irmãos, abrindo
para você expandir, irmãos, essa palavra revelada que está em você. Eu declaro uma semana, irmãos, poderosa, cheia do favor e da graça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus filhos. Irmãos, maior é aquele que habita em nós do que o que habita no mundo. Não existe Satanás, irmão, nesse mundo, que ele vai ter a legalidade de tocar na sua vida, nem nos seus filhos, nem na sua casa, nem nos seus negócios. Irmãos, os seus filhos estão protegidos pelo Senhor. Não importa onde eles estão, não importa se eles estão nos seus olhos ou não, Deus está protegendo a vida deles. Deus está guardando a vida deles, irmãos. Eles são a flecha na mão do Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.